Site transmundial.org.br para assistir. Estamos ao vivo, diretamente dos estúdios da Rádio Transmundial em São Paulo, capital, nessa sexta-feira que antecede ao final de semana e ao domingo de Dia das Mães. E aqui comemorando com a gente, eu tenho 3 mãezinhas muito especiais, cada uma numa fase da vida, né? E cuidando muito bem das suas meninas. Eu posso dizer que todas nós somos mães de meninas. Junto comigo, minha querida Karina, a Fabi e a Cleide. Todas trabalham na Rádio Transmundial, só que cada uma numa área diferente, em um setor específico. Então, primeiro eu quero que vocês se apresentem, falem o nome das filhas de vocês. Eu já falei várias vezes no ar, tá bom? Mas vocês vão falar o nome das filhas e as idades de cada uma delas. Karina? Vou começar. Boa tarde, meu nome é Karina, trabalho aqui na rádio na área do RH e eu sou a famosa mãe da Manuela, que tem 7 anos. Eu sou a Fabiana Silva, boa tarde, ouvinte, sou mãe da Helena, que tem 11 anos e sou a coordenadora do Mulheres de Esperança. Querida Cleide, lembrando que a Cleide, gente, está fazendo também Libras, então ela vai demorar para falar um pouquinho a parte dela, porque ela está traduzindo todos nós. Eu sou a Cleide, esse é meu nome, e eu tenho 2 filhas, uma de 21 anos, a outra de 17 anos, quase 18, e é muita alegria estar aqui com vocês. Gente, que mágica, né? Vocês perguntam como é que a gente lida com a mesa de som e fala no ar e oferece música. Eu tô travando só de imaginar a Cleide fazendo Libras enquanto ela fala. Meu cérebro tá se adaptando a isso. Gente, eu tô com a pequena Paola com seus 5 anos de idade. Não dava pra trazer Helena também, porque não ia dar pra conseguir trabalhar e cuidar das duas ao mesmo tempo, né? Mas, meninas, pra começar, né, o nosso assunto que a gente convidar todas as mamães também para participar, é falar como que a maternidade nos transformou. Então eu quero começar com a Cleide, porque a Cleide tem as meninas mais velhas de todas nós aqui, então ela é a mãe há mais tempo e eu quero saber como que era a vida dela antes e depois da maternidade, em termos de rotina, mas também de sentimento, de posicionamento quanto à vida, de postura. Cleide, como é que foi para você a chegada da sua primeira menina? Bem, eu sempre sonhei em ser mãe, eu sempre quis ter uma família. E quando a minha primeira filha nasceu, eu me senti muito feliz, muito agradecida a Deus, porque Ele me deu a alegria de cuidar de filhos, de começar uma família e ter essa alegria de fazer as coisas igual à vontade de Deus, quanto à família. É muito importante isso. Que especial, né? Eu acho que você tocou num ponto que é assim, quando a gente ainda é filho, talvez a gente não tenha esse senso tão grande de responsabilidade do que quando a gente é mãe ou pai, né? Você sente que é um privilégio tão grande, ao mesmo tempo uma responsabilidade tão grande, e você quer acertar. Então eu acho que assim, você se sente tão dependente de Deus e da orientação dele, né? Como é que foi pra vocês, meninas? Fala, Fabi, que eu sei que a Helena é mais velha agora, né, da turma. Ser mãe da Helena é muito especial, assim, porque é engraçado porque eu tinha certeza que eu seria mãe de um menino. Então, a minha primeira gestação, né, seria um menino. Então, eu tinha nome, eu tinha decoração do quarto, falava pra todo mundo que era menino e tal. E quando a gente descobriu que era menina, eu fiquei meio em choque, assim, porque eu não imaginava meu mundo como uma menina, né? Mas foi o presente que o Senhor me deu e tem sido especial demais ser mãe da Helena. E acho que o que mexeu bastante assim, com o meu coração é que após ser mãe, eu acho que a gente observa as pessoas de uma forma diferente, né? A gente quer que as pessoas vejam nossos filhos de uma forma singular, com cuidado, de forma especial. Então, a gente começa a agir assim com as pessoas também. De respeitar mais o outro, de pensar mais, respirar antes de responder, né? Então, acho que uma das coisas que eu aprendi, assim, que eu tenho aprendido é isso, né? Na maternidade. E também entender um pouquinho melhor sobre o amor de Deus por nós. Que demais, que demais. Esse amor de pai, né? Que zela, que cuida, que doa.
Antes de passar pra Karina, eu preciso fazer um comentário. Paola, eu sei que você tá querendo aprender Libras enquanto a Cleide faz, porque eu acho que vai dificultar os ouvintes se você for aprender agora. Eu prometo que a Cleide te dá uma aula depois de Libras, tá bom? Se quiser, você pode entrar no Ministério da Igreja e fazer Libras, que a mãe vai ficar muito feliz. Só que ela tá querendo aprender Libras. Pra quem não tá assistindo a gente pelo site, transmundial.org.br, vai pra lá, que a Cleide, além de estar sendo entrevistada, contando da experiência dela com a maternidade, ela também tá fazendo Libras e a Paula tá querendo aprender em tempo real. Só que ela tá fazendo os sinais todos diferentes. Você vai entender uma outra coisa. Então, depois, pode deixar, viu? Que a Cleide dá uma aula particular pra você. Karina, me conta pra você como é que foi. Eu lembro da sua barriguinha crescendo, tão linda. Como que a Manu te transformou? Olha, é uma história um pouco parecida com a da Fabi em relação também a esse início da descoberta. Eu também sempre me via mãe de menino, né? E até descobrir, até os 3 meses, eu jurava que estava gerando um menino ali. Também tinha nome, que o pai queria um, a mãe queria outro, mas enfim. E quando eu descobri que era a Manu, foi um choque. E ao mesmo tempo eu queria demonstrar, desde a hora que ela estava na barriga, de que eu já amava. Então era aquela cobrança maior, né? Eu não posso sentir que eu estou rejeitando essa gestação. Então o trabalhar de Deus já veio daí, né? Na gestação. Então quando ela nasceu foi uma emoção assim muito grande para mim, porque eu tinha essa cobrança interna, né? Mas Deus mexeu comigo em todos os momentos, né? Ela foi gerada aqui na rádio. Então, assim, meus amigos acompanharam aí boa parte da gestação. Então, ela e as Paola, a Heleninha da Rê já são as integrantes já da RTM. Da RTM. São patrimônio tombado da Rádio Transmundial, a Manu, a Helena e a Paola. Tanto que eu falo assim, não, velho, gente não fica sem graça de trazer, porque vocês já conhecem desde que ela estava aqui dentro, né? Então, tanto quanto eu, vocês já conhecem ela, né? Mas que delícia, que gostoso perceber isso. E, na verdade, acho que grande diferencial, né? Assim, ter esse privilégio de ser mãe já com essa consciência de querer amar e demonstrar amor. A gente vê muitas outras realidades e até ouvintes nossas que os pais não tiveram essa consciência de mostrar amor e que às vezes a pessoa, né, o pai ou a mãe se converteu num dado momento onde já tinha deixado muitos traumas, né, no coração da criança. Então, que difícil, né, reverter isso. E às vezes até pais e mães agora adultos que não se converteu, quem se converteu foi o filho, e o filho pensa assim, nossa, eu gostaria então de ser uma mãe ou um pai diferente daquilo que eu não tive, né? Então acho que grande privilégio nosso mesmo, poder ter recebido o amor de Deus e ter essa vontade já genuína de passar isso para os nossos filhos o quanto antes, né? É verdade. E agora eu queria saber, querida Cleide, você tem 2 filhas que estão naquela fase que a gente só de pensar já tem medo, né? Exato. Ai, quando chegar lá, não sei como é que vai ser, Senhor, o Senhor vai me dar força. Como é que tem sido pra você isso, Cleide? Como você percebe que Deus te ajuda naqueles momentos onde a gente não tem resposta? O filho que não tem resposta e às vezes traz essas indagações pra nós que tão pouco temos. É bem difícil. É como você falou, cada fase, cada momento da pessoa, ele tem seu momento. E eu pensei que a infância seria difícil. Pensei que a infância seria difícil. E para mim foi muito, muito, muito fácil lidar com elas na infância. Já na adolescência, uma das filhas não me deu trabalho, foi muito tranquilo. Mas a outra, ela já dá um pouquinho de trabalho, porque ela é ciumenta, ela é muito exclusivista. Então, ela exige um pouco mais de atenção, de carinho. Ela cobra mais a minha presença. Então, assim, eu sinto que essa fase da adolescência, mesmo a outra que não me deu muito trabalho, tinha aqueles questionamentos. E às vezes você, como você disse, não tem resposta. Você fica lá, poxa, um manual de instrução não veio essa ninguém me falou. Arrancaram essas folhas. Fora, né? Então são coisas que você vai aprendendo. Mas uma coisa boa, Rê, é que à medida que seu filho vai crescendo e você vai aprendendo a lidar com as questões deles, a gente vai amadurecendo.
Hoje, por exemplo, a pergunta é qual a diferença, né, de antes e depois. Antes eu era uma pessoa que não tinha muita disciplina quanto às coisas de Deus. Sim. Né? Eu fiz teologia, eu fiz outras faculdades, mas eu não tinha aquela disciplina. Quando os filhos vieram, eu precisei aprender a ter disciplina. Eu falei, se eu quiser levar minhas filhas para o caminho de Deus, eu tenho que ter disciplina. Legal. E muitas vezes eu falhei. Né? E eu vejo assim, o amadurecimento que eu adquiri no cuidado diário, no ensino, aprender com elas. Muitas vezes eu tenho questionamentos na minha cabeça e as minhas filhas percebem, vêm conversar comigo e elas me dão palavras assim que eu... Como é que é? Né? E aí você acorda, opa, Deus, desculpa aí, eu sei que o senhor usou esse expediente para falar comigo, não esperava, mas isso é muito bom. Essa troca de, como é que fala, de conhecimentos que ajuda a gente, apesar da pouca experiência delas em relação a mim, mas a troca de experiências e de conhecimentos ajuda muito a gente a amadurecer dia após dia. Demais, né? Bom, então, isso posto na mesa, que todas nós já falhamos, acho que já é um bom começo para as nossas ouvintes se sentirem à vontade nesse bate-papo, tá? Nós somos mães que, por mais que possam ter mais de um filho, no sentido de primeira viagem, porque a gente está aprendendo a ser mãe à medida que vamos aprendendo a criar os filhos. Ao mesmo tempo que quando nasce um filho, nasce uma mãe, e é aquele instinto que a gente falou de dar o melhor de nós, mesmo assim é um aprendizado, né? Eu tinha um pastor muito querido que fez meu casamento, Vili Fomin, e ele dizia assim, por enquanto eu sou pai de uma filha de 6 anos. Quando ela tiver 7, eu não sei, eu ainda não cheguei lá, não sei como é ser pai de uma filha de 7 anos, mas quando eu chegar lá eu vou aprender, e aí quando eu chegar lá eu vou poder ter alguma coisa para falar, né? Porque às vezes vinham até pais conversar com ele e perguntar assim, com quantos anos eu deixo minha filha namorar? Ele falava, mas só porque eu sou pastor, você acha que eu tenho a resposta? Eu não sei, quando minha filha chegar nessa idade é que eu vou pensar, né? Então, muitas coisas a gente vai aprendendo com esse agir de Deus que usa muitos filhos, né, meninas? Sim. Eu fico boba de ver como muitas vezes a resposta que sai da boca dos nossos filhos parece que, assim, Deus está falando com a gente de algum jeito, né? E está usando os pequenos para isso, né? Então, como que vocês acham também que essa relação ajuda vocês a perceber o amor de Deus, mas também, às vezes, a perceber a disciplina, a orientação do Senhor? Como é que tem sido? Começando com a Fabi, então. Então, eu acredito que a questão da dependência, né? A Helena vai entrar agora na fase da adolescência, da pré-adolescência, ela vai fazer 11 anos, né? Então, às vezes eu fico observando ela assim, fazendo as coisas dela, ou no canto dela, e eu já fico... Eu já tenho quase um pré-adolescente em casa, né? Como vai ser isso? Pode pular, a gente já vai pra fase adulta? Pode ser? A gente tem muito temor, né? Por essa fase, assim, de modo geral, né? Mas também é uma fase tão linda, tão especial, que também tem seus encantos, tem os seus desafios, como teve a fase quando eles eram menores, né? E ela tá numa fase agora de dependência também, como eu tô dizendo assim, a dependência do pai, que a gente tem essa dependência de estar onde eu estou, mesmo se ela não estiver no mesmo ambiente, ela vai me procurar, passa o olho assim, ela tá aqui. E a dependência pra dormir, a dependência do carinho, mãe, vamos tomar café comigo e tal. Essas coisas também eu sonhei quando ela era pequenininha, dela chegar e falar, quando ela tiver mais ou menos essa idade, ela vai agir assim comigo, né? A gente vai fazer as coisas juntas, vamos passear. Lindo. Então, essa dependência que eu tô vivendo agora com ela, eu percebo muito que é a nossa dependência também do pai, né? De, Senhor, ajuda aqui, como diz a Cleide, tá difícil hoje. Eu não consigo lidar nem com os meus problemas, agora eu tenho que ser psicóloga dos problemas dela. Como é que tá acontecendo as coisas, né? Então, é um aprendizado diário, né? Que todos demais. os dias. Nossa, isso que você ressaltou, Fabi, de a sua filha procurar para passar tempo contigo. Até a Cleidinha, né, falava, eu tenho uma que é mais ciumenta, né? Que ela exige mais a minha presença. Ao mesmo tempo...
que por um lado, às vezes a gente sente que não tem tempo nem para respirar sendo mãe, que a gente gostaria de fazer algumas coisas que eram nossas e que era tão da sua personalidade, que deixava você tão você, né? E de repente com filhos quase não sobra tempo para isso. Mas ao mesmo tempo é tão bom saber que o filho quer a sua presença, né? Que o filho te procura, que ele quer passar tempo com você. Então, como é que é para você também, Cacá? Saber que a Manu não só depende no jeito assim de trocar, de levar para a escola, mas é essa dependência afetiva e emocional que é tão bonita, né? Que você fala assim, bem com você, Deus, eu quero me sentir tão bem contigo como minha filha quer minha presença, né? Assim, é louco, né? O mundo da maternidade é cheio de informações. A Manu tem isso também, ela é uma criança muito amorosa, ela gosta muito da família, tudo dela é família, todos os desenhos dela, ela quer retratar a família de alguma forma. Então, assim, a gente tá na correria de casa, fazendo alguma coisa esse fim de semana, ela, mãe, senta aqui para assistir um pouco comigo. Então tem essas chamadas, assim, né? Ela sempre gosta de vir aqui na rádio também em todo momento, porque quer ficar, gosta do ambiente e quer estar comigo, né? E é gostoso, e a gente sabe que isso uma hora passa. Então, a gente aproveita o máximo que a gente consegue e pode, né? Dentro das nossas limitações de tempo. Mas é muito bom, assim. Ela me ensina todo dia alguma coisinha, assim, sabe? É esse negócio de a gente não pensar na gente mesmo, em primeiro lugar, né? A gente pensa nelas, né? Sim. Primeiro é elas, primeiro as coisas para elas, um tempo de qualidade com elas. Então, hoje eu vim de uma reunião de escola também, então é muita informação que a professora passa de outras famílias que isso preocupa também, né? O que eles estão tendo de noção fora da nossa casa, fora das igrejas. Então, essa parte já acaba preocupando também a gente, né? Do que a gente passar para eles de uma forma que não assuste, mas que eles entendam que, assim, isso é o mundo, né? Sim. Então, a gente não cria, né, o filho para nós mesmos. A gente cria com todos os valores, mas para que no mundo ele também faça a diferença, né? Exatamente. E é um exercício, né? Eu tava com o JP outro dia aqui, ele tava dizendo que a primeira vez que ele deixou a filha voltar da faculdade de ônibus, ele ficava, eu vou buscar. Dele, não, eu preciso deixar, eu sei, Senhor. E é um exercício, né? E que gostoso nesse exercício contar com Deus, né? Para nos ajudar. Isso faz total diferença. Acho que do contrário, quando você se sente assim, sem força, talvez você largaria, né? Abriria a mão. E aí deixa, né? Deixa o filho seja na TV ou deixa o filho ali. Às vezes a gente sente também sem força, mas aí você de repente sente um ânimo que você não sabe de onde vem. E aí você fala, e aí você fala, mais um pouquinho. Uma respirada mais fundo, tá bom, vamos pra história. Já tô quase dormindo aqui, mas vamos contar essa história antes de dormir. Você tira a força que você não sabe de onde vem, mas a gente sabe que vem dele, né? Pra gente tentar dar o nosso melhor. Então, que gostoso isso. E quando fala dessa dependência de uma criança, né, com a sua mãe, com o seu pai, e você falou, né, a gente precisa aproveitar porque isso passa. E é verdade, como passa, né? Eu, outro dia com a Paola assistindo um filme, e era um filme, né? O Menino do Pijama Listrado, que tem as crianças, então para ela era atrativo, mas que conta a história, né, da Segunda Guerra Mundial e ali a questão dos judeus, né, e dos alemães. E aí, num dado momento, ela falava assim, mãe, esse homem é bom ou mau? Eu falava assim, olha, filha, esse homem é mau, porque ele só gosta da família dele, mas todo o resto ele não se preocupa, ele não tá nem aí com a vida humana, né? E ela falou, e esses meninos, né? São bons ou são maus? Eu falei, por enquanto, esses meninos têm o coração bom. E ela falou, mãe, o meu coração é bom? Eu falei assim, olha, todos nós já nascemos, né, com essa inclinação para o mal. Mas Jesus diz, né, que para a gente ter o coração como o das crianças. Eu falei, sim, o seu coração tem muita bondade, o que você não pode é perder isso, né? E Jesus fala para a gente ser parecido com vocês. Então, filha, por favor, se mantenha cada vez mais assim, que a mamãe também se inspira com você. Então, acho que essa inspiração de também manter o nosso coração com essa pureza é também esse coração nessa dependência que corre para o pai, né? Não pensa antes assim,
não fica pensando, ai, mas o que eu vou falar? A primeira coisa já é esse movimento de correr pro pai, né? Aconteceu alguma coisa, do mesmo jeito que o filho escorrega e rala ali o joelho, primeira coisa não vai se lavar sozinho, não vai fazer nada, né? A primeira coisa é o pai, que a gente seja assim, né? Também com Deus, de ele ser o nosso porto seguro, aquele que a gente, antes de pensar em qualquer coisa, é nele que a gente pensa, né? Então, acho que os filhos nos ensinam muito também, né? Nesse sentido. E agora, querida Cleide, eu queria que você também falasse, né? Como que tem sido para você lidar, acho que com essas demandas que a sua filha traz, né? E trazer os valores do reino de Deus, só que não de um jeito religioso, até porque você já passou, quando você era mais nova, pela mesma fase que suas filhas estão, onde a gente não quer saber de discurso, a gente não quer saber da escola bíblica dominical, a gente não quer saber das historinhas, a gente quer saber como se vive na realidade com sentido para a vida. Então, como é que tem sido isso para você? Pensando no que você já viveu, de alguma forma tudo isso te ajuda agora com elas? Bem, eu fui uma adolescente bem rebelde. Eu era uma adolescente de peitar meus pais, de achar que eu sabia mais do que eles. Dei um pouquinho de trabalho para eles. Mas também fui a filha, e sou hoje, até hoje, da minha mãe, a filha mais próxima. Que legal. Que busca a sabedoria da minha mãe. Até hoje eu sou assim. E na minha experiência com as minhas filhas, infelizmente não foi 100% perfeita, né? Mas eu sempre procurei atentar aos conselhos que eu recebia tanto da minha mãe, porque quando meu pai morreu, a minha filha mais velha era pequenininha, ela só tinha 1 ano. Então ele não conviveu com as minhas filhas. Aí era minha mãe. Então eu sempre busquei conselhos nela. Ela é um referencial para mim. Até hoje ela é esse referencial. Então, quando eu me vi em situações que eu falava, ai Jesus, isso não dá para mim. Não tenho condições de lidar com isso. Eu corro para ela. Às vezes eu não abro totalmente o coração para ela, mas eu conto algumas coisas por cima e ela já vem com aquela palavra sábia. E eu sou uma pessoa que busco passar isso para as minhas filhas, né? Embora elas estejam hoje, infelizmente, não sei, por influência talvez de outros lados, elas estejam distantes, não estejam muito a fim de ouvir, elas ouvem. Eu sei que elas ouvem. Então, o que eu faço? Hoje, a minha estratégia para atingir o coração delas, em qualquer situação, a minha estratégia é: filhas, eu amo vocês. Não importa o que aconteça, eu amo vocês. Essa é a minha frase de abertura. Quando eu falo isso, eu percebo que elas dão atenção para mim. Que lindo. E elas dando atenção, eu consigo passar o que eu tenho que passar para elas, né? Que lindo. A minha estratégia também em relação à palavra de Deus, porque hoje elas estão fechadas, elas não querem ter contato com isso. Mas aí, mais uma vez, eu uso a palavra-chave. Eu amo vocês, eu preciso que vocês saibam de uma coisa. Aí eu ponho lá um versículo. Eu decidi não forçar a barra da minha família, né? Não forçar a barra. Então, eu vou trabalhando o meu dia a dia com elas, com pequenas frases. Aí, por exemplo, a gente vê uma notícia ali na televisão, chocante, sei lá. Aí uma delas comenta, mas por que essa maldade toda, tal? Aí eu pego e falo assim, o coração humano. O coração humano é mau. Ele cometeu isso porque o coração humano é mau. O coração que não recebe o tratamento de Deus, tal. Aí elas ficam assim. Aí elas saem e vão pensar. Então, assim, eu vou lidando com essas coisas, né? São estratégias. Porque em algum momento eu as perdi para Deus. Mas eu falei, eu não vou forçar a barra. Eu vou trabalhar dia a dia com elas dessa forma. E eu sinto que eu tenho mais resultado assim. Que demais. Né? Então, Cleide, foi muito bom você ter contado isso na prática, né? Como é que você lida no dia a dia com essa situação, porque nos chegou aqui uma participação, ela assina assim, como uma mãe
preocupada, a gente não vai citar nenhum nome, diz assim: eu sou uma mãe que está passando por uma das maiores tristezas da minha vida. Meu coração está quebrado porque o meu filho se afastou dos caminhos de Deus. Eu sempre ensinei a ele a importância da fé e do amor a Deus, mas parece que ele não ouviu e não ouve as minhas palavras. Não consigo expressar o tamanho da dor que eu sinto em ver o meu filho perdido, sem direção espiritual. É como se uma parte de mim estivesse faltando. Eu oro junto com meu esposo todos os dias para que Deus o guie de volta para a casa do Senhor, mas a incerteza nos consome. Eu sei que ele tem o livre-arbítrio e o direito de fazer as suas próprias escolhas, mas eu não consigo evitar de me sentir responsável por essa situação. Eu me pergunto se eu fiz o suficiente, se eu poderia ter feito mais, mas eu sei que essa culpa não me levará a lugar nenhum. Eu sinto uma tristeza profunda por meu filho não estar experimentando a paz e o amor de Deus em sua vida, mas eu não desistirei dele. Continuarei orando e mantendo minha fé em Deus, mesmo que pareça que não há esperança. Eu amo incondicionalmente e isso nunca mudará. Eu sei que não estou sozinha nessa jornada e Deus também sente essa tristeza junto comigo. Isso me dá um pouco de conforto. Continuarei sendo um exemplo vivo de amor e bondade, mostrando ao meu filho quanto o amo e o apoio. Espero que um dia ele possa encontrar o caminho de volta para a casa do Senhor, com amor e muita tristeza. Aí aqui eu não vou conseguir não chorar. Eu posso dizer para essa nossa amada ouvinte o seguinte: eu também tenho essa sensação de culpa, mas houve um momento em que Deus falou bem claro no meu coração: você não tem culpa. A culpa não é sua. Infelizmente, o mundo ele está muito pesado em cima dos nossos filhos. E eu entreguei para Deus. Eu falei: Senhor, está fora das minhas possibilidades. Elas são tuas, o Senhor me deu, eu as consagrei. Sim. Então, eu entrego nas tuas mãos a vida delas. E aí eu faço, no meu dia a dia, eu faço exatamente isso que eu preciso fazer, que é vencer cada etapa, não me esmorecer. Sim. Dia a dia, mostrando para elas que, apesar de tudo, eu as amo, eu vou cuidar delas independente de qualquer situação. E assim, é um beijo, é um abraço, é fazer um gesto de carinho mínimo que for, sabe? Sim. E sempre usando a minha frase. Eu disse para mim mesma: essa frase não pode sair dos meus lábios, porque elas precisam sentir o amor de Deus de alguma forma por elas, mas não só nas minhas palavras, nas minhas atitudes também. Sim. Então são pequenos gestos que vão trabalhando o coração delas. Eu tenho esperança que um dia as minhas filhas vão voltar para Deus, vão se entregar para Deus, mas eu tenho uma alegria. Apesar de tudo isso, eu tenho uma alegria. É de saber que elas são meninas educadas, meninas bem estabelecidas, apesar daquelas, como que a gente fala, aquelas situações negativas que eu tenho com a minha filha menor. Elas são meninas comportadas, sempre fui muito bem elogiada. Eu chegava nas reuniões da escola, lembrando de reunião de escola, eu chegava nas reuniões da escola, às vezes, gente, sem brincadeira, eu me escondia. Eu queria virar uma carapuça ali, porque os elogios eram tantos. E as outras mães só levando cacetada, que eu falei: gente. Aí as professoras rasgavam assim: mãe, que meninas fantásticas. Olha as notas dessas meninas, olha o desempenho delas. E a educação dessas meninas, são muito educadas. E, sabe, e às vezes eu me constrangia até. Sim. Então isso é uma alegria que eu tenho, porque elas não me decepcionam. Elas são meninas muito caseiras, não têm vida social, mas mesmo assim, quando elas estão em vida social, geralmente é com a família, com os primos, né? Elas são assim muito elogiadas. Né? Então, eu vejo aí, se por um lado a coisa não está como eu gostaria em relação aos caminhos de Deus, por outro lado, socialmente, elas têm me dado muita alegria. Que bom, né? Então, que bom. E eu sei que é resultado dessa minha decisão de ser mãe,
conforme aquilo que Deus quer. Amém. E eu tenho certeza que não é em vão, né? Tem momentos e tem dias, e quando começa a repetir isso, parece que é em vão, parece que você faz e que não tem diferença alguma. Mas à medida que você contava, eu também lembrava, né? Numa fase difícil, depois de eu ter perdido meu pai lá com os 15 anos, com os 17, eu tava tão amargurada, assim, um sentimento de culpa. A religião não dava conta de explicar o porquê que tinha acontecido isso, então na religião aquilo não cabia, né? Não tinha um relacionamento vivo com Deus, um relacionamento pautado na graça e no amor dele. Eu lembro que a minha mãe sempre colocava um bilhetinho com um versículo debaixo da porta. Eu lia e não parecia que não estava nem aí, mas quando isso foi transformado, cada bilhete fez sentido, cada coisa assim. Eu acho que essa insistência que os pais têm em mostrar o amor, e esse amor incondicional que foi citado aqui pela nossa ouvinte, é assim, eles precisam sentir o amor de Deus de alguma forma, e eu vou ser essa pessoa que vou mostrar esse amor que não desiste. Não tem como, em algum momento o coração quebra, em algum momento fala assim, mas por que você me ama tanto se eu só faço coisa ruim pra você não me amar? E aí, em algum momento isso se revela, né? Então, orando desde já pela essa mãezinha que nos escreveu, pela sua situação, Cleide, sei que ela é muito inspiradora para muita gente que talvez esteja quase desistindo, quase abrindo mão, porque pensa que não tá surtindo efeito nenhum. Não, é agora que você retoma e pensa assim, que em nenhum momento Deus desistiu de você e que Ele vai te dar força para continuar amando o seu filho até o fim. Meninas, respirando fundo. E para quem está chegando agora, o nosso assunto de hoje é como a maternidade nos transformou. E recapitulando aqui para quem chegou nesse momento do bate-papo em que a gente está tudo emocionado aqui, eu tô com a Karina, mãe da Manu, com a Fabi, mãe da Helena, e a Cleide contando a história das duas filhas já mais velhas, que tudo isso aqui está nos ensinando muito, né? E meninas, eu gostaria também de saber como é que vocês lidam com os próprios erros, porque quando que a gente não é mãe, a gente pensa que a gente vai fazer desse jeito, a gente vai responder dessa forma, e quando o filho fazer isso, a gente vai fazer aquilo, quando ele espernear no shopping, a gente já sabe o que vai fazer, na teoria é tão bonito, mas na prática... Os livros também. Mas na prática, quando vocês erram, o que vocês fazem diante dos filhos? Porque tem uma postura, e essa postura é muito recorrente em trocentas famílias, que é assim, o pai e a mãe estão errados, o filho já sacou, mas você é pai e mãe, então você não pode perder a autoridade. Mas com a gente não é assim, né? Quando vocês se percebem ali faltosas na educação das filhas de vocês, como é que é o processo? Eu fico imaginando, assim, a gente conversando aqui, eu fiquei pensando, né, como vocês todas comentaram, do aprendizado que a gente tem diariamente de ser mãe. E tem aquela frase muito clichê que a gente já vê em comercial, que as pessoas falam, né? Ai, nasceu um bebê, nasce uma mãe. Não, gente, a mãe não nasce ali, ok? A gente tá nascendo todos os dias, porque são todos os dias, né, desafios novos. Às vezes na rotina que você já está acostumado com a criança, acontece uma coisa diferente, a criança já se porta diferente e você fica, como assim? Mas isso aqui é o mesmo que a gente fez ontem. E aí você já tem que agir de forma diferente. Então, quando eu percebo que eu errei na educação com a Helena, em algum aspecto, assim, eu choro bastante, assim, eu fico muito chateada porque, primeiro que existe aquela cobrança de que a mãe não pode errar. Então, a gente tem que ensinar direito, a gente tem que estar disponível 24 horas por dia, a gente não pode se cansar, a gente tem as respostas para tudo. E isso, na verdade, não acontece. A gente é um ser humano como a criança, né? Sim. Então, o primeiro ponto é... Eu errei, eu fico bem chateada, choro, peço perdão a Deus, falo, Deus, que coisa feia que eu fiz, como foi desse jeito, enfim... E também eu falo pra ela, peço perdão pra ela, filha, a mãe, desculpa, a mãe agiu assim porque a mãe estava desse jeito na situação, você respondeu desse jeito, a mãe não gostou e tal, né? Mas a mãe não vai fazer mais isso, desculpa e tal. Aí ela me abraça, enfim, me dá beijo, aí ela fala desculpa que não vai vir. Aí a mãe chora de novo. Aí você fala assim, até que valeu a pena por esse abraço. É bem difícil mesmo. Ai, que coisa linda. E pra você, Karina? Então, você nunca, né? Nunca isso escorregou. Que eu falo, mãe não erra, gente. Então, quando eu me pego nessas situações, assim, às vezes no nosso automático, né? Sim. Eles precisam de algo e de uma atenção especial, às vezes. Ou aí a gente naquele automático de querer resolver as coisas de casa, chega cansado, tem que fazer janta e não sei o quê. E aí vem aquelas
bronca sem necessidade, né? Agora não, Manuela, tô ocupada, Manuela, não sei o que. Aí quando eu me policio, assim, que eu vejo que fiz alguma coisa, e ela não é de retrucar. Ela vai pro cantinho dela, ou volta a desenhar, ou volta a assistir uma coisa, e cai aquela ficha, meu... Você se cobra bastante e você fala, que mãe que eu sou pra essa criança. Naquele momento você se sente a pior pessoa do mundo. 3 vezes e eu falei, não, mas 3 vezes. Aí eu falo, não, né? Aí baixa a adrenalina, você tenta respirar um pouquinho. Na hora, você tenta se corrigir e se policiar pra não fazer de novo aquilo, mas bate aquela chateação, né? De ser muito dura, às vezes, ser muito... Mas, claro, sempre pensando no melhor delas. Mas eu acho que o importante é reconhecer, né? Se autoavaliar ali, ver que não foi legal, pedir desculpa é muito importante, porque às vezes a gente fala, são pequenininhas, né? Mas não, eu acho que é importante esse pedido de desculpa, sim, para eles entenderem também que a gente tá validando o sentimento deles ali na hora, né? E assim, sempre pedir a misericórdia de Deus para dar sempre o melhor discernimento pra gente, de ser pessoas melhores dentro de casa para elas, né? E fora também, para que elas sejam o reflexo disso tudo no dia a dia também, né? Que lindo, né? Acho Não, que é você isso. falou tudo, né? A gente pedir perdão, porque, entre aspas, você fala, a criança é pequena, vai esquecer. Mas não, e você não vai esquecer. E Deus também não vai esquecer. Vai te lembrar de algum jeito amoroso, mas ali para você ser constrangido e falar. E quando eu penso até na minha própria família, eu já abordei aqui inúmeras vezes que acho que o grande exemplo que meu pai me deixou não foi só nos acertos, mas foi principalmente como ele lidou com os erros dele. Porque eu via muitas vezes ele de fato triste, de fato arrependido. E o arrependimento vinha com choro, mas vinha com um pedido de mudança e uma outra postura de vida. Então isso me ensinou muito também. Não importa, você não vai ser perfeito, mas é o que você faz quando você erra, né? Isso faz total diferença, que a gente pode continuar errando repetidas vezes, né? E daí é um péssimo exemplo para os filhos, ou de fato mostrar o que é um arrependimento. E daí isso aponta também caminho para a nossa relação com Deus, né? Então, que legal se colocar ali na humildade de pedir desculpa, mesmo que seja para uma criança pequena, para que ela entenda que em cima de você tem uma outra autoridade, você se submete a uma autoridade maior, né? Isso acho que ensina muito a criança a respeito da autoridade, porque chega num momento onde a gente quer quebrar todo tipo de obediência com qualquer autoridade. Só que o pai ou a mãe não é a figura máxima, né? Ele se submeteu a um Deus que é amoroso, então isso ensina muito também, né? Sobre por que a gente respeita, não é porque tem poder, né? Tem lá o Salmo 30 que diz que com Deus está o perdão e por isso que eres adorado, né, e temido. Não é porque ele tem o poder para com um raio fulminar a gente, mas porque ele é tão bom, com ele tá o perdão, tá o amor, que não tem como não se submeter a esse Deus, né? Ai, que Deus nos ensine a ser mães assim. Eu tô aqui com várias mãezinhas participando. Olha que coisa linda. A Marília falou, aqui chorando e aprendendo com essas conversas de mães nos estúdios. Pedir poder de Deus para continuar amando os nossos filhos, independentemente das circunstâncias. Devemos sempre nos lembrar que Deus nos ama. E hoje eu sei que somente a palavra de Deus germina e fortifica no tempo certo. Amém. Que linda. O Márcio, lá nos Estados Unidos, mandou uma foto da filhinha. Que linda. A Lara mandando beijos pra você, Paola. Olha que princesinha. Se estivessem juntas, iam no cinema. Olha lá. Olha ela. Que linda. E ele falou assim, Cleide, muito obrigado pela sua sinceridade, por você ter aberto o seu coração e mostrado que temos para nós, né, esse desafio, mas nós que somos tementes a Deus, tanto na paternidade quanto na maternidade, a gente não vive um mar de rosas, mas a nossa esperança está em Cristo. Então, parabéns a todas as mães, ele manda aqui. Obrigada. O Lars mandou aqui pra gente que tá muito emotivo aqui poder escutar essas mamães. Falou que tá tremendo. Que legal, querido. A Edivânia mandou fotos também dos filhos. Olha que família linda. Ai, que lindos. E ela disse, que papo relevante. Eu tive a coragem de ter 3 filhos, com a diferença de apenas 2 anos de um para o outro. Não foi fácil, mas é gratificante. Deus nos capacita a lidar e criar. E hoje, 2 já estão morando em cidades diferentes. Sinto muito a falta deles. Demais. Nosso querido Michel Rodrigues também está participando. E a Tati, que é mamãe de um filho, ainda é criança, né? Mas já é o mais velho, o menino. A
Aí tem a do meio, a Manu, igual a sua, tem 2 aninhos. E agora ela ganhou a Gabi, que tem 1 mesinho de vida. E ela falou a verdade. Olha, todos os dias a gente aprende, a gente erra, a gente chora, mas a graça do Pai é conosco e o Senhor nos dá o alívio e a sabedoria, pois os filhos não vêm com um manual. Meninas, então eu quero saber de vocês, né? Eu sei que a minha querida Cacá tem a experiência, né, de cuidar de 2, e eu sei que a Fabi, se Deus mandar mais um, ok, a gente vai, né? ficar feliz, vai não ficar tem problema feliz. nenhum. E a Cleidinha já tem 2. Fale também sobre essa questão da diferença da personalidade deles. Quando você falou que nenhum vem com um manual, então você pensa, já comecei com uma, já sei ser mãe. Aí vem outro totalmente diferente e você fala, opa, eu fiz isso daqui, respondi de outro jeito, calma aí, tá com defeito de fabricação. Como é que é cuidar de cada uma diferente e ao mesmo tempo o desafio de não comparar, de não querer que os 2 sejam iguais, de não ficar cobrando como se eles tivessem Esperar saído a mesma resposta, né? do mesmo ponto, Cleide? Filhos são diferentes. A minha mãe falava, ela teve 9 filhos, e ela falava, 9 todos diferentes. Aí eu falava assim, não, as minhas filhas vão ser perfeitas, iguais. Elas vão ser iguaizinhas, uma vai pensar igual a outra. Coitada, me iludi, né? Porque elas são bem diferentes, né? Elas são muito parecidas assim, no sentido de serem as 2 um pouco acanhadas em relação ao mundo externo. Mas elas são diferentes. Uma, por exemplo, gosta muito de ler e é muito focada na leitura, nos estudos. Ela se prende muito. Para vocês terem uma ideia, ela está aprendendo inglês sozinha. Uau! Né? Porque ela é muito dedicada, muito esforçada nisso. A outra é totalmente oposta. Odeia estudar. Ela terminou o ensino médio bem, foram bem na escola, porque eu sempre fiquei em cima, pegando no pé, né? Eu sempre fui uma mãe de estar junto ali com as atividades acadêmicas e tal. Mas elas são bem diferentes. Esse é um exemplo. A Elizabeth, que é a mais velha, ela é muito organizada. Ela tem tudo, as coisinhas dela é tudo ajeitadinha. Isso ela pegou de mim, porque eu sou assim, ela gosta tudo no seu devido lugar. A Gabriela. A Gabriela, você ora mais. Você entra no quarto, você sabe que uma cama é de uma e a cama é da outra. Porque você entra no quarto, você tem que tirar aquela montanha de coisas da cama para achar a Gabriela lá no meio. Entendeu? Então, assim, são bem diferentes. O jeito de lidar com as coisas no dia a dia, sabe? A Gabriela, por exemplo, ela é desorganizada, mas ela é muito boa na cozinha. Que legal. As 2 estão indo muito bem na cozinha, mas o forte da Gabriela é os doces, né? Que ela gosta muito. Ela é muito boa, ela é muito organizadinha, só que ela é mais tranquilona, ela faz as coisas com muita calma, ainda olha a receita, 1, 2, no 3 tempo vezes. dela, aqui, no sem tempo pressão. dela. Só que terminou de fazer a receita, ai. Ficou toda a panela pra Aí lavar. ela chama outra, né? Então, né? Meio Esaú, meio Jacó, assim, você quer comer? Você quer? Então lava lá. Eu faço e você limpa, né? Você quer comer? Me vende o seu direito de... Lá em casa a nossa política é quem sujou lava, né? Mas ela a gente precisa lá, vai lá, faz, fala 1, fala 2, fala 3. Então elas são bem diferentes. E é um desafio, porque você pensa assim, aquele sonho de adolescente, né? Minhas filhas vão ser iguaizinhas, vão fazer tudo bonitinho, vão deixar a casa toda. Não é bem assim, não, né? Aquele eu conto, você conta. Exatamente. Elas são bem diferentes, personalidade diferente, o jeito de ver a vida diferente, né? Às vezes elas caem, vão pegar uma situação, caem na gargalhada, e eu, como sou uma mãe muito presente, eu também quero rir, divide comigo. Ah, mãe, você não vai entender. De fato, elas mostram para mim o que é que ela está fazendo elas rirem.
Aí uma ri pela desgraça, a outra ri pela comédia, e eu fico no meio tentando rir para agradar as duas. E as duas rindo e falam, mãe não tá entendendo nada, sabia? A mãe não tá entendendo nada, mas eu quero ir. E assim, o jeito, a visão de mundo é diferente para uma e para outra, né? É um negócio incrível. Personalidade, visão de mundo, tudo. O jeito de pensar as coisas. E aí você fica ali no meio, né? Isso é muito legal, né? Muito Porque legal. traz... Lá em casa nós somos em 5, né? Tem um menino e 4 meninas. Todos diferentes fisicamente. E até eu com a minha irmã mais próxima de 2 anos, mais ou menos, de idade, né? Diferença de idade. Somos muito diferentes. Crescemos no mesmo quarto. Então, era exatamente isso. Uma super organizada, a outra mais bagunceira, aquela coisa toda. E a gente é muito diferente até hoje. E é muito bonito ver isso porque é a singularidade que Deus nos criou, né? A gente fica na maternidade tentando, né? Os pais em si, né? A gente dá a mesma educação, mesmos princípios, o mesmo cuidado, a mesma atenção. Mas o Senhor fez cada um de uma forma diferente, né? E respeitar isso é difícil, é um desafio, mas é muito bom também a gente perceber a singularidade. E né? é legal dependendo do prisma que você olha, né? Porque se você olhar pelo todo, você vê que uma é mais organizada, mas tem trocentos talentos, né? Só que o problema é o prisma, porque às vezes, né, você vai com aquele olhar que você fala, olha, o seu irmão faz isso e você não faz e tal. Claro, e ele faz outras coisas que o outro também não faz, né? E é diferente. Podem aprender, O problema é esse tipo de comparação. Deus não compara a gente, né? Ele não fez cada um com o seu talento, com o seu jeito, com a sua personalidade. Ele usa, pega exatamente aquela habilidade, coloca onde ela possa se destacar, né? E às vezes a gente quer que os nossos filhos, só para ficar mais fácil pra gente, que eles sejam iguais, né? Eu falo que eu fui muito abençoada, porque antes de eu engravidar da primeira gestação, eu era para ter 3, é que eu perdi o primeiro. Mas antes dessa gravidez, eu fui muito bem aconselhada por algumas... Quando eu dei a notícia da gravidez, várias pessoas vieram falar comigo, no primeiro filho e tal. E eu lembro de uma pessoa que falou muito para mim, olha, você não vai ficar num filho só, né? Eu falei, não, eu quero ter mais de um. E ela falou, então, uma coisa que eu preciso te ensinar. Nunca faça comparações entre seus filhos, nunca, porque isso derruba e traumatiza muitos jovens. E é uma coisa que eu levei para mim. Foi uma conversa rápida, mas eu levei. E eu nunca fiz isso com as minhas filhas. Eu nunca permiti a competição entre elas e muito menos a comparação. Às vezes elas brincam comigo assim, ai filha, por que você fez isso e aquilo? Ô mãe, puxei de você. Seu DNA. Não sei não, mas alguma coisa aí do seu lado não deu muito certo bem pra mim. Então não acha ruim não. Então, brincadeiras à parte, mas essa coisa de você não super proteger um filho e outro. Uma coisa que eu aprendi também, a gente não pode ter predileção quando você tem 2 filhos. Verdade. Você tem afinidade com um mais do que com o outro, mas predileção você nunca deve ter. E quanto menos você demonstrar essa afinidade que você sabe que você tem. Eu, por exemplo, eu tenho muita afinidade com a minha filha mais velha, né? Afinidade da gente abrir o coração uma para a outra. E assim desde pequena. Mas eu não demonstro isso, sabe? Eu amo as duas de forma igual e trato as duas de forma igual, embora haja as diferenças, né? Haja um jeito diferente. Porque cada uma é cada uma. Então, eu tenho um jeito de lidar com uma e tenho um jeito de lidar com outra. Mas algo que eu tive que aprender. Sim, não, mas que importante essa palavra. Provavelmente os pais também façam isso, mas se não fazem, tomem cuidado, porque às vezes a intenção é muito boa. A intenção é assim, é motivar no outro melhor do que você já tá vendo que um tá fazendo. Então você fala, olha, esse daqui já tá indo por esse caminho. Filho, por que você não faz igual o seu irmão? E a intenção é muito boa, é fazer com que ambos progridam, né? Ambos alcancem as mesmas coisas. Só que o problema é que às vezes essa fala acaba fazendo com que a criança pegue isso pra si e fala, eu não sou isso, eu de fato eu não consigo, é porque eu ouvi da boca do meu pai que eu não sou, da boca da minha mãe que eu não sei, então eu não sei mesmo, e aquilo fica uma verdade a respeito dele, que é uma coisa momentânea, né, que é só naquele determinado momento você não consegue fazer, mas não quer dizer que você nunca vai conseguir fazer, e aí às vezes a criança leva pra si isso, né, não, meu pai disse que eu não sei, meu pai falou que eu não consigo, meu pai falou que eu sou bagunceiro, meu pai falou que eu sou desorganizado, então se eu sou
Se ele, que é autoridade sobre mim, falou isso, Que então me eu sou e criou, pronto. né, aquela coisa. E mesmo que você cometa o erro de falar, como muitas vezes eu fiz, de falar coisas que eu depois percebi não devia ter falado, cabe a você ter um diálogo com seu filho e esclarecer para ele, olha, eu cometi esse erro de ter falado isso para você, não vou cometer mais esse erro, mas entenda que não é totalmente verdade aquilo. Legal. Foi um sentimento ruim que eu tive no momento e descarreguei em cima de você. E eu falo sempre às minhas filhas, nada é impossível quando você sabe, tem o apoio de Deus para a sua vida, né? Tem Deus no controle de tudo, nada é impossível, nada você vai deixar de fazer ou vai deixar de acontecer na sua vida. Não tem essa de você não presta para isso ou não presta para aquilo. Não, você tem que achar o seu melhor. Com certeza. É uma coisa que eu sempre falo para as minhas filhas, procure o seu melhor, você é capaz. A minha filha pequena, por causa da situação dela de depressão, ela tem essa coisa, essa baixa estima, ela vive falando, eu não presto para isso, eu não presto para aquilo. Então, eu estou sempre empurrando ela para cima. Eu falo, não, filha, você pode, você é capaz, você só tem que descobrir onde você é melhor. Né? Então, isso é bom para eles. Isso é muito importante, porque nós, como filhos, né, já fomos aqui hoje, cada uma com a sua família, mas quão importante era quando a mãe observava alguma coisa em você e te colocava, né? Não, olha que lindo, ficou maravilhoso, faz mais vezes, você é boa nisso e tal. E quão legal é isso, e a gente agora na posição de mães também, é importante a gente estar observando e motivando, né? Mostrando, agora você não consegue, mas você pode aprender e conseguir, né? Se esforça, e se precisar de ajuda, eu tô aqui também, não sei, mas a gente aprende. Não, e como tanto uma coisa negativa tem um poder sobre a criança, e uma positiva também tem um poder enorme, né? Então, como as palavras, né, dos pais e das mães influenciam muito os filhos. Então, que as nossas palavras sempre sejam de estímulo, de bondade, de amor. As palavras que a gente recebe de Deus, que a gente passe adiante, né? Porque você falava disso, né? Olha, você pode, você consegue. Eu tenho, né, uma amiga que hoje ela tem um dos podcasts mais ouvidos no Brasil, é uma escritora, e ela dizia que a plateia dela das histórias era a mãe. Então ela ia lá, escrevia uma história quando ela era pequena, e ela contava e lia pra mãe, e a mãe, palmas, e ovacionava e tudo ela. E ela falou, e eu não sei se eu sou uma boa escritora, mas minha mãe achava eu uma tão boa escritora que eu me tornei, né? E hoje em dia ela tem livro publicado, tem um podcast que conta história, mas muito, porque assim, olha, ela gostava daquela sensação da mãe apreciando ela, né? Então ela se sentiu capaz e foi adiante. Meninas, antes de a gente continuar nosso bate-papo, tem mais alguns recadinhos. Olha aí, a Rosiane, em Pacatuba, disse assim, amadas, eu fui mãe aos 15 anos, ainda uma criança, tive que aprender na marra a ser mãe solteira. Tive que trabalhar para cuidar do Ramon, errei muitas vezes e hoje também estou na situação dessa ouvinte. O Ramon agora cresceu e não quer mais saber de Deus. Me sinto muito culpada com esse jeito, né? Percebo ali os pecados, né? E aí ela tá contando agora que agora ela já é mãe de mais um menininho que já tem 3 anos. E em 2019, né, que ela conheceu o esposo dele, então tiveram o Estevão tem 3 anos, e ela tem procurado fazer com ele diferente, dar mais exemplo, né? E ela falou, e agora estou esperando o 3º filho, ainda não sabemos o sexo, mas o desejo é que eu tenha uma menina, uma nova experiência. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu confio no Senhor e estou amando ouvir a experiência de cada uma de vocês, muito legal, né? Eu acho que também tem isso, tem vezes que com um filho você era de um jeito e aí vem o segundo, você já aprendeu mais e aí você fala, ai que dó do primeiro, que talvez você estava numa situação, né, onde você fala, a vida estava tão desequilibrada, tão desorganizada, agora sentou melhor e eu tô podendo ser outra mãe, mas ok, que bom, né? Que bom que agora você vai poder dar o melhor de si naquela fase atual, na fase do seu filho também, você vai poder ser ali a sua melhor versão nessa parceria com Deus, né? Meninas, uma coisa que eu gostaria de saber de vocês. Não temos aqui para falar 2 filhos, né, para comparar, mas o que a gente tem para falar é assim, comparando com as nossas mães. Tem muitas coisas que antes a gente julgava as nossas mães, e aí agora você se vê na situação e às vezes você lembra da mãe, não sei para vocês, mas às vezes eu tenho vontade de ligar e só pedir uma desculpa. Falei, entendi agora, tá? Entendi. Agora entendi. Já aconteceu com vocês? Ou então alguma reprodução de algum comportamento do pai ou da mãe que vocês não gostavam e você vê fazendo exatamente a mesma coisa e você para e fala, não quero. Eu falei que eu nunca ia ser assim porque eu tô sendo desse jeito.
Vai, Fabi, você primeiro. Pode ir, Não, tô pensando. Tô pensando. Olha, eu não me lembro, assim, de nada, de alguma ação, assim. Eu, a caçula, dei um pouquinho de trabalho, né? Porque caçula, café com leite, assim. Então, me falava, ela era menor, deixa ela brincar, deixa ela escolher, era, né? Mas assim... Mas o que eu tento me espelhar e recordo bastante da minha mãe é que minha mãe sempre foi uma mãe, assim, muito doadora. Desculpa. Nós somos em 5, né? Meus irmãos, alguns deles são de outros casamentos. Minha mãe teve alguns relacionamentos difíceis e tal. E eu sempre lembro da minha casa cheia de netos mais velhos, né? Que eu era ainda criança quando eu fui tia, vamos dizer assim, né? E eu sempre lembro da casa cheia e minha mãe sempre estava ali para todo mundo, sabe? Sempre cuidando, sempre disponível. Até hoje ela tá sempre disponível a ajudar, dá bronca por telefone. E hoje em dia eu também dou bronca nela. Né? Quando precisa levar umas broncas, eu dou umas broncas também com amor e tal. Mas é essa relação gostosa de mãe e filha. Mas o que eu tento me espelhar é isso, assim, desse amor doador, sabe? De você estar presente, né? Assim, se eu tenho que fazer algo pra Helena, não, eu vou fazer algo pra ela. Eu preciso, a escola me pediu alguma coisa, nossa, eu quero que ela seja a mais bonita no dia da festa. Porque minha mãe era muito assim, não, eu lembro, né? Quando eu era pré-adolescente, que eu fui Miss Caipira na escola, gente. Tem essa foto. Quero essa foto. Sim, eu tenho essa foto. E minha mãe, nossa, não, vamos vender lá. E os tios, todo mundo chega em casa, minha mãe já, a primeira coisa, oi, tudo bem? Compra aqui um. Porque ela queria que eu fosse, ela fez vestido, eu tenho a foto, ganhei lá uma boneca e tal. Então, todo esse empenho gostoso que ela teve comigo, e eu lembro, né, com os meus irmãos, é uma coisa que eu desejo muito, assim, no meu coração, que eu consiga passar pra Helena, fazer por ela, entendeu? Cacá, antes de você responder, e aí você vai dar o desfecho ao nosso programa, esse Miss Caipira me fez lembrar um negócio. Primeiro que eu queria essa foto. Essa foto deveria ter sido ali no nosso status de divulgação, né? Mas eu lembrei uma vez também com meu pai, a gente ia ter, acho que foi a última festa junina que a gente passou juntos. E aí eu lembro que ele me levou numa casa de cowboys pra gente comprar as coisas. Então, enquanto tava todo mundo só daquele xadrezinho e trancinha, não, ele comprou uma bota de verdade, de cowboy. Um chapéu de couro, de cowboy. A fivela. A blusa daqueles cowboys com patrocínio. Aquelas pra você montar em cima do boi bravo, sabe? E ele comprou uma igual pra ele. E aí a gente foi, tipo assim, se destacava muito. Porque era um negócio assim, sabe? As pessoas pegam os remendos e fazem o negócio. E a gente tava com roupa de cowboy, que dava pra ir num rodeio lá. Mas assim, muito legal isso, né? Você vê que quer dar o melhor, né? Muito especial. Cacá, encerre este nosso programa. Meu Deus. Então, nessa parte, pensei aqui em algumas coisas que eu podia falar. A minha mãe, ela terminou os estudos depois que... Eu sou a caçula também, de 3 irmãos. Então, 2 meninos e eu só de menina. Então, justo na minha fase, ela teve a coragem de terminar os estudos. Então, assim, ela saía para trabalhar, eu tava dormindo. Ela chegava depois da escola, eu tava dormindo. Então, eu tive uma ausência de mãe aí, né? O que eu pego disso é não deixar a Manu tão sozinha, né? Então, assim, tem os traumas hoje, né? Por ter essa ausência dela. Sei que foi pro meu bem, né? Mas eu fui criada por homens, né? Então, eu acredito que até... Eu brinco que eu sou muito masculina, porque, assim, 2 irmãos mais velhos e o pai em casa. Então, as festinhas de escola, quem levava era o pai. Então, o pai que arrumava. Então, não ficava, assim, uma boa... 100% uma produção bem, né? Bem pensada. Porque a mãe trabalhava de fim de semana também. Então, eu só tinha mãe de domingo. Domingo eu tinha mãe. Então, eu queria sugar ela de todas as formas possíveis, né? Hoje eu vejo assim, a Manu pedindo atenção e eu falo, eu dou atenção pra ela e ela já é desse jeito. Imagine se fosse na minha época, né? A sofrência que essa criança tem. Então, eu acho que essa é uma forma que eu procuro ser diferente, né? Por mais que eu precise trabalhar e tudo mais, mas eu penso, a minha filha precisa de mim, né? Então, eu procuro dar o meu máximo nesses momentos com ela. E é isso. Queridos e queridas, eu espero que daqui a vários anos
as 2 filhas da Cleide, a filha da Fabi, da Cacá, Paola, junto com a Helena, estejam aqui comentando dos nossos erros, mas com essa misericórdia e essa graça, né? E falando, olha, minha mãe deu o melhor de si. É isso que a gente percebe. Mesmo nos erros, era tentando acertar, né? E eu espero que assim a gente vai aprendendo uns com os outros, com os erros dos outros e com os nossos, né? E que a gente possa dar o nosso melhor, porque Deus deu tudo dele, né? Deu o próprio Filho por amor a nós. E agora a nossa tarefa é dar todo o nosso amor aos nossos filhos e seguir esse exemplo. Meninas, muito obrigada e feliz Dia das Mães para vocês. Um beijo, feliz Dia das Mães a todas as ouvintes, todo mundo que mandou mensagem. Foi especial, Rê, tá aqui. Tem mais recadinho, mas um beijo também para Dona Maria, mãe da querida Lara, aqui da Rádio Transmundial. Abração ao Celso, a Dona Graça, a Tati, a Marília. Muita gente emocionada. A gente também, viu, Rose? Beijo para vocês. Lindo Dia das Mães. A gente vai para o intervalo e na volta o Ricardo Santos segue com vocês. Tchau, tchau. Tchau.